Muito bem, vamos lá, siga comigo aqui. Voltando no tempo, primeira fase ou primeira revolução industrial, que se desenvolve aproximadamente entre 1750 e 1850. Durante este período, nós tivemos uma indústria que teve o seu início na Inglaterra, berço da Revolução Industrial. E da Inglaterra, ela foi se expandindo para outros países europeus, para a Bélgica, para a Holanda, para a França, tá ok? Então, nessa primeira fase, nessa primeira Revolução Industrial, o setor industrial ainda estava em desenvolvimento lá na Europa. Matérias-primas mais utilizadas durante esta primeira Revolução Industrial: o minério de ferro e o algodão. Fonte de energia básica: o carvão mineral. Lembra das máquinas a vapor? Carvão mineral sendo queimado, gerando calor. Calor aquecendo água. Água transformada em vapor. Vapor sob pressão, movimentando as partes mecânicas das máquinas. Máquinas a vapor. Desenvolve-se nesta primeira revolução industrial o setor de bens de consumo não duráveis. Por exemplo, o setor têxtil. Perfeito? Surge o proletariado. Lembra das classes sociais do capitalismo? Muito bem, a burguesia já existia. Ela já havia se tornado proprietária dos meios de produção. E agora nós temos aí o aparecimento do proletariado, constituído por aqueles que estavam vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário. Durante esta primeira fase da Revolução Industrial, nós temos uma intensa concorrência, porque nós vamos encontrar várias pequenas e médias empresas concorrendo entre elas dentro de um setor industrial. Perfeito? Muito bem. Aí avançamos então para a segunda Revolução Industrial ou segunda fase. Vamos colocar essa fase entre 1850 e 1930. Durante essa segunda Revolução Industrial, evidentemente, a indústria ela vai continuar se desenvolvendo na Europa, mas ela vai se expandir também para fora da Europa, aqui para o continente americano, em especial Estados Unidos da América, e para a Ásia, o Japão. Aí nós temos o fim do regime feudal japonês, o fim do shogunato, a Revolução Industrial do Japão durante a Era Meiji, com o imperador Mutsuhito. Perfeito? Continua havendo o uso do minério de ferro e do algodão, mas agora nós passamos a usar também o aço e outras ligas metálicas. E aí, então, como fontes de energia para a indústria, além do carvão mineral, que continuará sendo utilizado, nós passaremos a ter o uso do petróleo e da energia elétrica. A humanidade começa a produzir essa energia elétrica, a dominar o uso dessa energia elétrica, surgindo então máquinas elétricas. Correto? Vão se desenvolver mais as indústrias de base, como, por exemplo, o setor siderúrgico, mecânico, metalúrgico, petroquímico, com o petróleo, e bens de consumo duráveis, como, por exemplo, o setor automobilístico. Vai diminuindo a concorrência, turma. Empresas maiores comprando empresas menores. Algumas não suportam a concorrência e vão à falência. Algumas resolvem se fundir para formar empresas maiores. E aí começam a surgir monopólios e oligopólios. Monopólio é uma situação em que uma única empresa, uma única empresa controla um segmento da produção e do mercado. E o oligopólio é quando um pequeno número de grandes empresas exercem esse controle. Monopólios, na maioria das vezes, são estatais, tá? E muitos países adotam regras para evitar monopólios, porque isto é prejudicial ao mercado consumidor. Aqui no Brasil, nós tivemos monopólios estatais. Por exemplo, a Petrobras, que durante décadas teve o monopólio no setor do petróleo. Oligopólios são mais comuns.
por exemplo, no setor automobilístico. Muito bem. E durante a segunda fase da Revolução Industrial, ou segunda Revolução Industrial, desenvolve-se o Fordismo, que eu já vou detalhar para você já já. Agora, vamos conferir a terceira Revolução Industrial, que vai se estender de 1950 até o período atual. Gente, aquele período 1930 a 1950 é muito complicado, turma. Nós temos a séria crise econômica mundial dos anos 30, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29. Aí temos a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o início da recuperação, da reconstrução. Então, vamos colocar aí a terceira Revolução Industrial a partir de 1950. Como é que nós vamos caracterizá-la? Uma expansão das empresas transnacionais ou multinacionais do primeiro para o terceiro mundo. Primeiro mundo, onde elas teriam as suas sedes, abrindo filiais em países de terceiro mundo. Continuamos tendo o uso de todas aquelas matérias-primas que eu citei anteriormente, mas passaremos a ter um uso crescente de materiais sintéticos e, novamente, de fibras naturais, numa linha mais ambiental e ecológica. Vamos passar a ter o uso também, além do carvão, do petróleo, da energia elétrica, de outras energias renováveis e até de energias mais sofisticadas, como a nucleoelétrica. Haverá maior complexidade industrial pelo mundo e vão surgir os tecnopolos, os centros industriais que desenvolvem tecnologias avançadas. Por exemplo, o Vale do Silício, na Califórnia, o Sunbelt, nos Estados Unidos, do Texas até a Califórnia. Tá ok? E mais recentemente, os tecnopolos aqui no Brasil. Vamos ter um fortalecimento do setor financeiro, que passa a ser o mais forte dentro do mundo capitalista. E vai se desenvolver o toyotismo, que eu já vou detalhar para vocês. Beleza? Muito bem. Então, veja, eu falei do Fordismo na segunda Revolução Industrial e toyotismo na terceira Revolução Industrial. Pois bem, turma, então aqui, ó, vamos abrir aqui a comparação. Eu já vou abrir a tela inteira para você poder acompanhar comigo. Tá? Fordismo, toyotismo. Segunda Revolução Industrial e terceira. No Fordismo surgem as linhas de montagem, as linhas de produção. No toyotismo, essas linhas de produção vão se tornar cada vez mais automatizadas. No Fordismo, produtos padronizados, iguaizinhos. No toyotismo, uma produção mais flexível. E numa mesma linha de montagem, a possibilidade de produtos diferenciados. No Fordismo, o uso de uma mão de obra especializada. E no toyotismo, qualificada. Cuidado, não é a mesma coisa. Especializada é aquela que exerce, que desenvolve uma tarefa específica. O trabalhador sabe fazer aquela tarefa e mais nada. É aquela pessoa que fica eternamente apertando o mesmo parafuso, exercendo a mesma função. Brilhantemente retratado no filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. O operário, ele parece mais uma engrenagem da máquina. Tá? Ele nem sabe o que ele está produzindo. Já no toyotismo, nós precisamos de uma mão de obra mais qualificada, que possa desenvolver múltiplas tarefas, que possa ser realocada na linha de produção e que resolva problemas inesperados. Na época do Fordismo, as indústrias ocupavam grandes áreas, desenvolvendo todas as etapas de produção e estavam mais concentradas geograficamente. No toyotismo, passa a ocorrer uma maior terceirização, etapas de produção vão sendo transferidas para terceiros, tá? O tamanho da empresa, fisicamente, o tamanho da indústria, fisicamente ele diminui, começa a haver maior dispersão geográfica, tá? Então as empresas vão ocupar áreas menores,
vão se dispersar geograficamente. Estoques vão ser reduzidos, porque ela passa a trabalhar com essa redução de estoques com a operação just in time. Tá? Perfeito? Estoque é custo para a empresa. Tá? Então, ela vai reduzir estoques. Muito bem, turma. Está aí a comparação entre o Fordismo e o Toyotismo. Atualmente, especula-se sobre uma quarta revolução industrial, uma quarta fase da revolução industrial, que estaria se desenvolvendo aí pelo mundo afora. Como é que ela seria, essa quarta revolução industrial? Ela seria caracterizada por uma convergência de várias tecnologias. As tecnologias digitais, as tecnologias físicas e até biológicas. Ela não é definida por uma delas em especial, mas sim na cooperação, na sinergia entre elas, tá? Resultando em múltiplos avanços. Portanto, não estão mais isoladas, mas cooperando, convergindo, né? Uma sinergia entre elas, né? Resultando em ganhos maiores. Avanços no campo da tecnologia da inteligência artificial. E até muita preocupação por aí com essa inteligência artificial. Não é? E aí, turma, para ilustrar essa indústria, essa quarta revolução industrial ou quarta fase, que alguns chamam de indústria 4.0. Aí algumas situações que caracterizam, que compõem essa quarta revolução industrial. Observe. São situações com as quais você já está convivendo, já está se habituando, tá? E, portanto, a tendência seria isso se aprofundar, evoluir cada vez mais. E aqui, turma, para ilustrar também, uma comparação da evolução da primeira revolução industrial, da segunda, da terceira, da quarta.